No começo desse anime, nós vamos conhecer o continente de Daedra, e este continente está sob ataque do Rei das Trevas e de seu exército de monstros mortos-vivos nascidos da escuridão e da magia negra. Então, para acabar com seu reinado de tirania, um cavaleiro corajoso chamado Yuri decide reunir forças poderosas de todo o país para formar o exército voluntário. E assim ele lidera seus soldados até o castelo do Rei das Trevas. No campo de batalha, a filha do falecido Rei Sagrado, chamada Juliana, lidera a guarda sagrada ao lado de seus cavaleiros de confiança, Ares e Barky, enfrentando os monstros posicionados na entrada do castelo e se preparando para avançar. Enquanto isso, o general do Exército Negro, Irenas, lança rajadas de energia sobre o exército voluntário e domina a batalha. O comandante de Juliana, chamado Ainz, se aproxima e a desafia para um combate direto. 4 guerreiros poderosos, conhecidos como os discípulos dos Três Sábios, enfrentam um golem da terra e o destroem com suas habilidades. O primeiro lorde das tribos Obra, chamado Shuza, então corta seus inimigos com precisão, e em seguida ele lidera suas tropas sob o comando de outros chefes tribais para assim eliminar os soldados mortos-vivos. Enquanto isso, Yuri lidera uma equipe de 5 membros para dentro do castelo. A equipe é formada por 5 pessoas e seus nomes são Funa, Pirika, Ken, Marina e Mashida. Juntos eles enfrentam os monstros do trono e os derrotam com suas habilidades. Após isso, Yuri aponta sua espada para o Rei das Trevas e declara que vai tomar sua cabeça para libertar o continente da escuridão. Ele carrega sua espada com mana e avança com um golpe explosivo para acabar com ele. No entanto, Yuri está completamente despreparado para enfrentar esse inimigo final. Ele acredita que conseguirá vencer apenas com a própria coragem, mas o Rei das Trevas não se impressiona com ele. Ele atravessa a nuvem de poeira carregando Yuri derrotado. Em seguida, ele joga o herói de lado e caminha até Funa, pedindo a ela o Chain Chronicle, um livro misterioso com o poder de mudar o futuro do mundo. Funa se recusa a entregar o livro. O Rei das Trevas a derruba com um golpe violento. Pirika voa em sua direção e tenta impedi-lo, mas ele agarra com uma das mãos e começa a esmagá-la. Ela é o símbolo da esperança, e ao matá-la ele pretende eliminar qualquer ideia de resistência. Juliana chega ao local com seus cavaleiros e acerta uma flecha na mão do Rei das Trevas. Ele invoca novos soldados sombrios para enfrentá-los e arranca o livro das mãos de Funa. O livro começa a brilhar e os dois puxam com força até que ele se parte ao meio. No momento em que isso acontece, Pirika desaparece de suas mãos e some completamente. O livro começa a liberar uma energia obscura que cobre toda a capital sagrada, marcando a derrota de Yuri. Seus amigos o resgatam do castelo e recuam para um acampamento longe do campo de batalha, onde esperam até que ele recupere a consciência. Marina e Funa cuidam dele enquanto a princesa Juliana se reúne com os cavaleiros Barky e Wayne para discutir o estado da aliança de Lidra e do exército voluntário. Após a derrota, as forças da aliança estão retornando para seus respectivos países. Com Yuri nesse estado, levará bastante tempo até que possam reunir forças novamente para enfrentar o Rei das Trevas. Burkhardt demonstra ceticismo quanto ao potencial de Yuri e o confronta. Mas Juliana responde que todos depositaram sua fé nele porque foi ele quem reuniu todos sob uma única bandeira para enfrentar o Rei das Trevas. À medida que as forças recuam, o comandante da antiga força da capital sagrada parte e deixa Wayne, Ares e Burkhardt encarregados de proteger a princesa. Eles decidem permanecer ali e esperar pelo despertar de Yuri para saber o que ele pretende fazer a partir de agora. Depois de algum tempo, Yuri acorda e Funa chama todos para se reunirem em sua tenda. Eles perguntam quais são suas ordens e Yuri responde que a partir daquele momento retornarão para a vice-capital para relatar a derrota ao mestre da guilda dos aventureiros Gilbert. Ele parece desanimado e descobrimos que também está sofrendo com o escurecimento, uma maldição que aos poucos domina o corpo das pessoas até transformá-las em cavaleiros sombrios sob o comando do Rei das Trevas. Até agora Yuri vinha resistindo com força de vontade, mas depois de ter sido derrotado pelo principal inimigo, ele perdeu a fé em si mesmo e a maldição continua se espalhando. Em uma pequena vila fora da vice-capital, uma senhora tenta comprar uma maçã com uma moeda de cobre. O vendedor diz que a inflação está muito alta e que ela não consegue comprar nada com isso. Nesse momento, um homem corpulento aparece e empurra a senhora. Ele entrega algumas moedas de ouro e compra toda a cesta para si. Logo em seguida, um jovem de cabelos brancos aparece e diz que ele deveria sair do caminho. Ele se move com agilidade e ajuda a senhora a se levantar e, ao distraí-la, corta a calça do homem gordo, deixando-o exposto em público. Com a distração, ele pega algumas maçãs e foge. Mais tarde, o jovem encontra a senhora novamente e entrega uma das maçãs a ela sem cobrar nada. Ele a leva de volta para casa e ficamos sabendo que seus pais desapareceram quando ele era pequeno. Desde então, ele cresceu nas ruas agindo como um tipo de Robin Hood. Enquanto isso, Yuri segue em direção à vice-capital com seu grupo.
Pelo caminho, eles testemunham os estragos causados pela guerra. A terra está corrompida pela névoa sombria e as plantações e animais estão morrendo. Os fazendeiros olham para Yuri com desprezo, jogam lama em seu rosto e dizem que ele é um fracasso, pois não cumpriu a promessa de protegê-los. O grupo de Yuri segue em silêncio. Logo em seguida, encontram um homem correndo em sua direção, pedindo ajuda. Ele diz que a vila está sendo atacada pelo exército negro. Yuri entende que a influência da névoa aumentou após sua derrota. Eles se aproximam do local e veem um jovem de cabelos brancos defendendo uma senhora idosa dos Cavaleiros Sombrios. Burkhardt e os outros correm para o combate e percebem que suas habilidades estão sendo afetadas, como se a mana estivesse sendo drenada. O jovem utiliza sua magia para amplificar o poder dos demais e continua lutando, mesmo drenando um pouco da mana de Burkhardt para manter o ritmo. Ele diz que jamais vai desistir. Yuri observa aquilo e se lembra de como também já foi assim. Ele decide empunhar sua espada mais uma vez. Os dois se olham durante a batalha e passam a lutar lado a lado contra os monstros. Yuri ativa sua habilidade de amplificação de mana e percebe que está ainda mais forte devido ao poder do garoto. Com isso, ele salta pra frente e elimina todos os inimigos com seu golpe especial. O jovem, ao ver aquilo, reconhece quem ele é. Ele se apresenta como Arão e diz que agora entende por que todos o chamam de Yuri, o herói do exército voluntário. Depois disso, Arão desmaia e perde a consciência. Yuri diz que ele provavelmente está exausto e o carrega até o acampamento do grupo nos arredores da vila. Mais tarde, naquela mesma noite, Arão desperta e se senta com Yuri. Ele comenta que ouviu falar que Yuri é o capitão do exército voluntário e entrega para ele a braçadeira que estava usando. Nesse momento, Fuina aparece e o cumprimenta. Ela diz que Kane e os outros logo retornarão da patrulha e começa a preparar a refeição para todos. Quando finalmente se sentam para o jantar, Kane percebe que, como sempre, foi Fuina quem preparou aquela comida sem gosto e se pergunta quando poderá comer algo realmente saboroso. Todos se surpreendem ao ver Arão comendo sua porção com entusiasmo. Ele até pede por mais. Kane pergunta se ele realmente gosta daquela comida e o que está acostumado a comer. Arão responde que normalmente come lagartos e insetos. Yuri observa que ele não parece ser alguém daquela vila e pergunta por que arriscou sua vida para protegê-la. Arão explica que estava apenas de passagem, mas não poderia simplesmente deixar aquelas pessoas morrerem. Além disso, ele odeia os monstros negros. Ele diz que ainda precisa se tornar muito mais forte. Nesse instante, o fragmento do Chain Chronicle começa a emitir uma energia sombria, como havia acontecido na capital sagrada. Quando a situação parece se agravar, Arão se coloca à frente para proteger Fuina, mas o livro o empurra para trás e a energia sombria cessa logo em seguida. Fuina percebe que algumas páginas do livro ficaram escuras. Isso indica que a corrupção no mundo está se espalhando ainda mais. Ela explica que qualquer escuridão que manche o livro se reflete no mundo, e toda a corrupção no mundo faz com que suas páginas escureçam. Mesmo assim, ela acredita que ainda existe esperança. Pirika continua viva em algum lugar. Enquanto ela viver, o mundo não será tomado pela escuridão por completo. Pirika representa a própria vontade do mundo, e eles precisam encontrá-la e salvá-la. Enquanto isso, a general do Rei das Trevas, Ernest, localiza o grupo de Yuri e seu destino com a ajuda de um corvo. Em seguida, ela retorna para informar ao Rei das Trevas. Ele ordena que encontrem Pirika e a eliminem. Caso contrário, eles não conseguirão dominar o mundo com a escuridão. Mais tarde naquela noite, Yuri se aproxima de Arão e pergunta por que ele quer ficar mais forte. Arão olha diretamente para ele e diz que sem poder é impossível fazer qualquer coisa neste mundo. Yuri pergunta por que ele não se junta ao grupo. E Arão responde que não gosta de estar sob as ordens de ninguém. Ele valoriza sua liberdade acima de tudo. Yuri diz que sozinho é possível fazer muito pouco. Arão retruca dizendo que sempre esteve sozinho e é assim que prefere viver. Yuri comenta que ele só teve sorte de ainda estar vivo lutando dessa forma. Arão responde dizendo que Yuri também perdeu mesmo tendo amigos ao seu lado. Yuri o encara e diz que ao ser derrotado pelo Rei das Trevas, ele também perdeu a fé em si mesmo. No entanto, ao ver Arão lutando com tanta coragem naquela vila, ele se lembrou da promessa que havia feito de nunca desistir. E quando voltou assim, encontrou seus amigos ali ao seu lado como sempre estiveram. Yuri então diz a Arão que vê potencial nele e que acredita que se lutar ao lado do grupo e fortalecer seus laços, ele será capaz de se tornar muito mais forte. Na manhã seguinte, eles chegam à vice-capital e percebem que ela está sendo atacada pelo exército negro. A cidade está tomada por soldados das trevas e os guardas reais estão fazendo o possível para conter os inimigos. Yuri e seu grupo se juntam à luta e começam a enfrentar os monstros. Yuri encontra o comandante dos guardas e os dois trocam informações sobre a situação. O comandante explica que a muralha externa já foi destruída
destruída enquanto a maga Luja está defendendo a muralha oeste próxima às favelas. Yuri diz que o grupo dele irá lidar com os inimigos naquela área e permite que os guardas recuem para reforçar a defesa da maga. Juliana então utiliza um feitiço de amplificação de mana e fortalece seus cavaleiros. Aaron segue lutando com seu estilo solo e durante o combate ele mais uma vez rouba parte da mana de Bark, o que deixa o cavaleiro furioso. Eles discutem e Bark diz que irá resolver aquilo depois da batalha. Ele então retorna para sua equipe. Enquanto isso, Yuri executa um ataque combinado de sincronia de mana com Kane e Mishida, surpreendendo Aaron ao derrotarem todos os inimigos na área. Aaron pede que Yuri o treine e ensine como usar aquele tipo de ataque. Yuri responde que isso só é possível com laços fortes entre companheiros. Bark se aproxima e diz que Aaron não entenderá nada daquilo porque é apenas um ladrão de mana que luta por si mesmo. Aaron fica irritado com isso e ele então vai embora dizendo que irá se tornar mais forte do seu próprio jeito. Nesse momento, o líder do exército inimigo entra na cidade e se revela como um cavaleiro das trevas. A névoa negra ao redor começa a se intensificar e reduz o nível de mana de todos. Os monstros avançam e ferem Yuri. Eles começam a dominar o restante do grupo também. Um dos monstros lança um feitiço poderoso contra Juliana, mas Bark salta na frente e recebe o impacto no lugar dela, ficando gravemente ferido. Os inimigos se preparam para acabar com ele, mas Aaron surge naquele instante e começa a eliminar diversos monstros com suas habilidades de combate veloz. Depois disso, Aaron reúne sua mana e compartilha com Juliana e seus cavaleiros, incluindo Bark. Com a força restaurada, eles conseguem usar o ataque combinado de sincronia de mana e derrotam todos os inimigos restantes naquela área. Aaron comenta que decidiu ficar por mais um tempo porque queria ver mais daqueles ataques combinados e também fazer Bark engolir as palavras que diz. Após a batalha, Yuri reúne todos e diz que já foi derrotado uma vez pelo Rei das Trevas. Naquela ocasião, o vilão declarou que destruiria o mundo inteiro. Yuri afirma que deseja manter viva a esperança enquanto ainda estiver respirando, e por isso decidiu criar um esquadrão para combater o Rei das Trevas mais uma vez. Juliana comenta que um simples esquadrão não será suficiente e propõe reunir forças de todo mundo mais uma vez. Todos concordam e demonstram felicidade ao ver que Yuri finalmente está motivado como antes. Juliana olha para Bark e diz que agora eles estão kit, já que ele devolveu a mana que Aaron usou, e por isso deveria elogiá-lo também. Bark apenas se afasta com uma expressão amarga e cai no chão em seguida, revelando um ferimento grave na barriga. Na manhã seguinte, eles tratam os ferimentos de Bark. Juliana diz que deseja que ele se junte à equipe de Yuri, pois acredita que ele será muito útil. Bark insiste em permanecer ao lado dela, mas Juliana informa que irá à capital para se reagrupar com suas forças e quer que ele ajude Yuri em seu lugar. Além disso, ela também vê potencial em Aaron e quer que Bark o treine para que ele possa crescer e se tornar mais forte com base em sua experiência. Bark aceita a ordem, mas se sente abandonado e começa a se entristecer por dentro. Nesse instante, a vice-líder da aliança da guilda, Selene, entra no local e convida Juliana para acompanhá-la até o encontro com o líder Gilbert. Enquanto isso, Yuri e Fuina caminham ao lado de Gilbert e conversam sobre a situação da guilda. Yuri fala sobre seu desejo de formar um esquadrão de combate ao Rei das Trevas e diz que mesmo tendo sido derrotado uma vez, ainda acredita que há esperança. Ele observa Aaron praticando seus movimentos e percebe que esse jovem pode fazer parte dessa nova jornada. Eles seguem para o escritório de Gilbert e o líder informa que o próximo passo será visitar os três grandes sábios, em busca de alguma pista sobre o paradeiro de Pirika. Gilbert diz que vai ajudá-los o máximo que puder. Nesse momento, Selene também chega junto com Juliana. Gilbert entrega a ela e a Yuri novos dispositivos mágicos de comunicação de longa distância e afirma que a guilda oferecerá suporte quando chegar a hora certa. Enquanto isso, Aaron sente fome depois de tanto treinar. Por ter crescido na pobreza, ele começa a andar pela cidade pensando em roubar comida mais uma vez. No entanto, ele se lembra que agora é amigo de Yuri e de como ele depositou confiança nele. Por causa disso, Aaron desiste da ideia e continua caminhando. Logo em seguida, ele ouve o grito de uma garota e corre em direção ao mercado principal, onde vê um homem ameaçando a jovem com uma faca. Aaron interfere, acerta a mão do homem e o desarma, protegendo a garota. Em seguida, ele desvia dos ataques do homem com movimentos ágeis e pega emprestada uma espada curta de uma barraca de armas ao lado. Ele contra-ataca com habilidade, domina o agressor com facilidade e permite que os guardas da cidade o levem embora. Logo depois, o vendedor de armas chama por ele e elogia suas habilidades. O comerciante se apresenta como Deste da Guilda dos Mercadores e revela que fornece armas para o exército voluntário. Ele diz que Aaron tem um bom olho para escolher espadas, já que pegou a melhor peça de seu estoque. Deste explica que a espada foi forjada por Balder, um renomado ferreiro e chefe dos espíritos da terra. Dusty comenta que viu Aaron se juntando à missão de Yuri
Yuri para formar o esquadrão de supressão do Rei das Trevas. E por conta disso ele afirma que Aram pode ficar com a espada como presente por ter se alistado. E assim ele sugere que Aram dê um nome à espada, já que toda boa lâmina merece ser nomeada, e diz que depende dele se ela será lembrada ou esquecida. Aram agradece sinceramente e volta para o campo de treinamento para continuar praticando. Enquanto isso, Gilbert passa um tempo com Yuri e revela que o avanço da corrupção em seu corpo piorou. Ele confessa que às vezes sonha que tá lutando ao lado do exército do Rei das Trevas. Yuri diz que não permitirá que isso aconteça. Enquanto isso, Burkhard passa pelo campo de treinamento e vê Aram praticando seus golpes. Ele pensa sobre as ordens que recebeu e comenta que ele tá tenso demais e deveria relaxar mais os músculos. Ele repara na espada de Aram e pergunta sobre aquilo. Aram diz que o nome da espada é Hiramaki Maru, que significa relâmpago de inspiração. Bark pergunta onde ele conseguiu uma espada tão boa e Aram responde que recebeu de presente. Bark agarra o braço dele e afirma que ninguém daria uma espada daquelas de graça, acusando Aram de tê-la roubado. Nesse momento, Juliana aparece acompanhada de Yuri e Wayne e pergunta o que estava acontecendo. Quando Bark acusa Aram de roubo, Dusty chega e diz que foi ele quem deu a espada de presente. Bark se sente envergonhado e então pede desculpas pelo erro e sai do local de cabeça baixa. Mais tarde naquela noite, Yuri luta contra o avanço da corrupção dentro de si, que começa a mostrar visões de sua versão corrompida. Essa versão começa a atormentá-lo com dúvidas e insultos, alimentando sua insegurança. Enquanto discute com a voz em sua mente, Aram bate a porta e entra para conversar com ele. Ele agradece a Yuri por acreditar nele e diz que costumava roubar para sobreviver, mas desistiu disso desde que se juntou ao exército. Yuri pergunta o que ele pretende fazer quando se tornar mais forte. Aram responde que quer derrotar os monstros do Exército Negro. Ele então revela que sua vila foi atacada e ele foi o único sobrevivente. Os monstros tiraram tudo dele e por isso ele deseja vingança por seus amigos e familiares. Esse é o motivo pelo qual ele quer se tornar mais forte. E assim, no dia seguinte, todos se preparam para partir. Eles se encontram com o comandante e Juliana diz que irá até a capital sagrada para reunir os companheiros que retornaram e pedir que se juntem ao esquadrão de supressão do Rei das Trevas. O comandante responde que também fará sua parte e conversará com a guilda, mas não pode garantir quantos estarão dispostos a aceitar o chamado. Em seguida, ele se vira para Yuri e informa que a líder da guilda mágica, Eludra, declarou que irá se unir a eles. Nesse momento, Eludra aparece ao lado do lendário matador de dragões, Vorg. Aram se impressiona com a espada de Vorg chamada Matadora de Dragões e os dois se apresentam. Enquanto isso, Juliana orienta Bark a cumprir seu papel e afirma que com o tempo viajando com o grupo de Yuri, ele entenderá melhor tudo o que está em jogo. Depois disso, os dois grupos se despedem e seguem caminhos distintos. Yuri e seu grupo partem em direção aos três grandes sábios e avançam até o anoitecer. Ao montarem acampamento, Yuri se aproxima de Bark e pede que ele treine Aram durante a jornada, mas Bark se recusa e se afasta caminhando pela floresta. Enquanto está sozinho, a influência de Uranus começa a afetá-lo. Sentimentos negativos se intensificam dentro dele e seu corpo passa a emitir energia sombria. A escuridão parece se alimentar da sensação de rejeição, até que Uranus se aproxima e perfura seu corpo com ainda mais energia negra. Ela sussurra que ele foi abandonado e que será acolhido se aceitar se juntar ao lado deles. Nesse momento, o livro das crônicas começa a reagir com intensidade e uma névoa negra se espalha pela floresta. Yuri sente que algo está errado e corre em direção à escuridão, sendo seguido pelos outros. Logo eles avistam Uranus diante de Bark e atacam com flechas e feitiço. Ela bloqueia os ataques e invoca soldados sombrios. Vorg e Aram avançam rapidamente e derrotam os inimigos com facilidade, e Bark também se levanta. Yuri percebe a oportunidade e decide usar um ataque sincronizado com Mana, chamando Kane e Mishida para se prepararem. O grupo combina seus ataques e lança uma ofensiva poderosa contra os inimigos. Porém, Bark decide abandonar seu orgulho e se entrega à escuridão. A magia do Rei das Trevas flui através dele, e ele se transforma em um cavaleiro demonizado emergindo das trevas. Ele ataca Aram, mas Yuri intervém e tenta desviar seus golpes. Os dois duelam brevemente antes que os outros tentem ajudar. No entanto, Bark usa seu novo poder para lançar um ataque de cristalização sombria, repelindo todos com violência. Em seguida, ele perde o controle completamente. Nesse momento, Arina aparece, dizendo que por hoje já é o suficiente. Ela declara que veio buscá-lo de volta para o castelo do Rei das Trevas e os dois desaparecem em um feitiço de teletransporte. Com a situação sob controle, Yuri entra em contato com Juliana e informa sobre a deserção de Bark, revelando que ele se juntou ao exército do Rei das Trevas como um demônio. Ao ouvir isso, Juliana se entristece profundamente e questiona sua decisão de enviá-lo com Yuri.
Nesse momento, Ares chega cavalgando e anuncia que a capital sagrada está em chamas. Eles partem imediatamente e ao chegarem veem que uma revolta se espalhou pela cidade. Algumas pessoas se agruparam e passaram a destruir e incendiar locais em nome do Rei das Trevas. Elas acreditam que agindo assim conseguirão se transformar em demônios e serão aceitas em seu exército. Com o Rei Sagrado morto e a derrota do exército voluntário, os cidadãos perderam a esperança e acreditam que unir-se ao Rei das Trevas é a única saída. O comandante do exército da capital, Ainz, lidera seus soldados contra os revoltosos e consegue conter a situação, prendendo todos os envolvidos. Após o controle da crise, ele discute o ocorrido com seus oficiais, mas logo em seguida vê um garoto tentando arremessar uma bomba contra um prédio oficial. Parece que não haverá tempo para impedir, mas Ares surge e imobiliza o garoto com facilidade. Em seguida, Juliana e Wayne chegam logo depois e encontram-se com a Ainz e pedem um relatório. Juliana ordena que Ares solte o garoto e pede que ele diga o que tem a dizer. O garoto diz que quer se tornar um demônio e se unir ao exército do Rei das Trevas, pois acredita que essa é a única forma de sobreviver. Juliana se enfurece com o que ouve e repreende o garoto, fazendo um discurso longo sobre os perigos de seguir esse caminho. Com os olhos marejados por causa de Bark ter se tornado um demônio, ela se afasta, monta em seu cavalo e retorna ao Palácio Real. Lá dentro, ela se encontra com sua amiga Louise, que ficou em seu lugar como rainha interina. Elas se reúnem com Ainslaut e discutem os próximos passos. Wayne chega com um relatório e ele então revela que as forças das 9 regiões estão acampadas nos arredores da capital sagrada, sob a liderança de Shusa. Como o exército ainda está se recuperando da última batalha contra o Rei das Trevas, pode demorar até que voltem para suas terras. Wayne sugere que enviem um mensageiro até eles para convidá-los a se unirem ao esquadrão de supressão do Rei das Trevas. E Juliana concorda, dando a ordem imediatamente. Enquanto isso, o grupo de Yuri também se entristece pela perda de um cavaleiro tão forte, mas decide seguir em frente. No caminho, Yuri faz uma pausa para limpar o braço tomado pela escuridão, e Funa percebe o quanto a condição dele piorou. Ela o segura e o obriga a deitar, dizendo que vai tentar ajudá-lo. Funa usa o livro das crônicas para tentar conter a escuridão, mas dessa vez não funciona. Ela se sente impotente diante da situação e começa a chorar. Depois disso, o grupo retoma a jornada até a Torre dos Sábios. Aaron se empolga ao avistar a construção. Yuri explica que eles estão ali para encontrar a Sábia do Destino, que talvez saiba algo sobre o paradeiro de Pirika. Quando se aproximam da torre, são atingidos por um feitiço de fogo. Eludra salta à frente e bloqueia o ataque, avisando que estão sendo atacados pelo exército dos sábios, liderado por seus 3 principais discípulos, Velnor, Yuni e Kadja. Logo em seguida, eles escutam a voz de um dos sábios. Melchior aparece e Yuri grita que está ali para pedir ajuda na luta contra o Rei das Trevas. Melchior diz que se querem o apoio dos sábios, precisarão provar seu valor e ordena que Velnor continue o ataque. Eludra, Vorg, Mishida, Kane e Yuri defendem-se das ofensivas, enquanto Arão avança e consegue se aproximar do conjurador. Ele tenta atacar Velnor, mas Yuri intercepta com sua espada. Yuri o acompanha e os dois começam a pressionar os discípulos. No entanto, Velnor intensifica seus feitiços e decide acabar com tudo de uma vez, enquanto Eludra começa a ficar sem mana. Arão percebe o perigo e transfere sua energia para Eludra, permitindo que ela continue a proteger todos. Com isso, ela invoca um poderoso feitiço que faz chover meteoros sobre o campo de batalha. À distância, Melchior observa a luta entretido, mas Dilma aparece e o repreende, dizendo que ele precisa parar com seus jogos infantis. No meio da batalha, Arão persegue Yuri, pronto para continuar lutando, mas a terceira sábia, chamada Fátima, de repente intervém e encerra o combate. Em seguida, todos entram na torre e Funa apresenta os sábios para Arão. O assunto muda para o combate contra o Rei das Trevas. Melchior explica que desde a derrota anterior, o castelo do Rei das Trevas passou a emitir uma densa energia sombria constantemente. Isso formou uma barreira poderosa em torno da fortaleza, tornando quase impossível ultrapassá-la. Além disso, essa energia tem intensificado a escuridão nas regiões próximas. Dilma questiona se eles realmente acreditam que as pessoas ainda seguirão um exército que enfrenta tal ameaça. Yuri responde que lutará contra o Rei das Trevas mesmo que não tenha seguidores. Fátima diz que o mais importante é seguir o caminho que acreditam e então Yuri pergunta sobre Pirika. Como sábia do destino, Fátima confirma que Pirika está viva, mas se encontra em um lugar de onde não consegue sair sozinha. Ela não sabe onde exatamente esse lugar fica, mas afirma que ainda há esperança. Além disso, recomenda que sigam para o desfiladeiro de Mei, que se torna o novo destino do grupo. Depois disso, todos aproveitam para descansar um pouco. Durante esse tempo, Arão se depara com Velnor e pergunta sobre as tatuagens estranhas em seu corpo. Velnor parece prestes a iniciar uma discussão, mas o quarto discípulo, Kloss, aparece e pede calma. Ele explica que as marcas
são runas chamadas de Selo do Invocador e que são responsáveis por conceder grande poder. Arão se anima e pergunta se é por isso que Velnor consegue usar tanta magia poderosa. Velnor pergunta se ele quer ver mais. Depois ele o elogia por sua percepção em batalha e pelo trabalho em equipe, demonstrando curiosidade sobre a habilidade única de Arão de compartilhar mana. Arão pergunta por que eles não ajudam a lutar contra o exército do Rei das Trevas. Velnor responde que eles ajudam, mas apenas quando são atacados diretamente na Torre dos Sábios, já que estão todos vinculados às ordens dos próprios sábios. Enquanto isso, Iludra e Vorg revelam que vão permanecer na torre para pesquisar formas de derrotar o Rei das Trevas e atravessar a barreira mágica ao redor do castelo. Iludra parece ter algum tipo de passado com Melchior, pois os dois estão sempre se provocando com palavras duras. Depois que tudo é resolvido, Yuri e seu grupo se preparam para partir em direção ao desfiladeiro de Mei e decidem que após isso seguirão para a Ilha dos Espíritos para falar com Hydra sobre o paradeiro de Pirika. Quando estão prestes a partir, os 4 discípulos se aproximam e informam que também os acompanharão por ordem direta de Melchior. Eles dizem que o sábio está interessado em um artefato antigo que foi recentemente descoberto no desfiladeiro de Mei e por isso vão investigá-lo. Alguns dias depois, enquanto atravessam o desfiladeiro de Mei, eles percebem que toda a região está coberta por uma tempestade negra. É uma nevasca misturada com elemento sombrio que gera e revive soldados das trevas continuamente. O grupo de Yuri combate essas criaturas durante todo o percurso, mas Marina acaba sendo a mais útil nessa travessia, pois sua magia de cura pode purificar e eliminar os monstros mortos-vivos. Arão comenta de forma provocativa que até mesmo ela consegue ser útil em combate, o que deixa Marina furiosa com ele. Nesse momento, eles veem uma pequena bola de pelos correndo em direção ao grupo, sendo perseguida por uma multidão de soldados sombrios. A pequena criatura pula e se esconde atrás de Arão enquanto Velnor incinera os inimigos com um feitiço de fogo extremamente poderoso. O ataque é tão intenso que destrói parte da neve sob seus pés, fazendo Arão cair de um penhasco. Yuri tenta segurá-lo, mas acaba caindo junto. Velnor observa a situação e apenas comenta que foi mal. Com os dois desaparecidos, Kaguya pergunta o que devem fazer a seguir e Caim sugere que sigam com o plano original de encontrar os espíritos da terra locais para pedir ajuda e resgatar Yuri e Arão. Enquanto isso, Yuri e Arão caminham por entre as rochas e a neve na parte inferior do desfiladeiro, agora acompanhados pela criaturinha peluda. Arão decide adotá-la e dá a ela o nome de Bolinha. Após algum tempo de caminhada, Yuri propõe que parem ali mesmo e cavem uma caverna de neve para passar a noite. Quando anoitece, Arão tenta usar o item de comunicação mágica, mas não funciona. Yuri explica que a tempestade negra deve estar bloqueando o sinal e diz que o melhor é esperar, pois ele acredita que seus amigos virão com os espíritos da terra para resgatá-los. Arão então pergunta por que ele tem tanta certeza disso. Yuri responde que já viajou muito com eles e confia plenamente em todos. Ele então faz um discurso sobre a importância de formar laços verdadeiros e contar com os outros. Arão admite que não entende muito bem esse sentimento, pois sempre viveu sozinho, mas diz que sente inveja dele. Depois disso, os dois permanecem ali por um bom tempo até que Arão começa a cochilar. Yuri o acorda e avisa que dormir naquela situação pode ser perigoso. Para distraí-lo, ele sugere que joguem algum jogo de palavras. Arão começa a rir da ideia e logo depois diz que vai se aliviar do lado de fora antes de começarem. Ele sai da caverna, mas ao chegar lá fora percebe que Bolinha sumiu. Ele começa a procurá-la e se vê cercado por uma densa névoa negra. Do outro lado, Yuri se preocupa com a demora de Arão e sai para procurá-lo. Ele grita seu nome e caminha em meio à tempestade de neve. Seus pensamentos negativos começam a se formar dentro da própria nevasca negra. Uma versão distorcida de sua mente começa a falar com ele, dizendo para deixar Arão para trás e culpando-o por ter se perdido mesmo depois de ter sido avisado. A escuridão assume uma forma física e o ataca na forma de um soldado sombrio. O impacto emocional se acumula rapidamente e Yuri começa a perder o controle, mas Arão aparece e derrota o soldado sombrio em seu lugar. Ele diz que ainda não entende completamente essa conversa sobre laços e amizade, mas acha que significa que é possível ajudar um amigo quando ele está fraco e precisa de apoio. Essas palavras fazem Yuri recobrar a consciência, e em seguida os dois realizam juntos um ataque combinado com sincronização de mana, o que deixa Arão empolgado com a nova técnica. Após derrotarem os monstros, eles conversam entre si até que Yuri nota um velho surgindo da nevasca. Yuri o reconhece como Baltazar e o apresenta ele para Arão, dizendo que Baltazar era o mestre da sábia do destino, Fátima. Baltazar então usa sua magia para dissipar o céu carregado e faz com que a nevasca negra desapareça. A pequena criatura peluda pula de trás de seu chapéu e se reencontra com Arão. O velho mago olha para Yuri e comenta que ele parece estar se afogando na depressão como muitos outros. Ele afirma que seria mais fácil desistir e se entregar à escuridão.
mas Yuri responde que continuará lutando com tudo que tem, porque ainda acredita em um futuro melhor. O velho ri da resposta e diz que ele deve ir até um oásis no deserto e derrotar o novo dragão que está por lá, pois isso o ajudará em sua jornada. Após dizer isso, ele desaparece em meio à neve como se nunca tivesse estado ali. Enquanto isso, Foyuna e os demais se encontram com Olga, uma representante dos espíritos da Terra que lidera a escavação de um artefato antigo descoberto recentemente. Ela ordena que os espíritos do fogo, Rolo e Kiki acompanhem o grupo e declara que se unirá ao exército de supressão do Rei das Trevas. Ela também envia um time para resgatar Yuri e Arão. Enquanto isso, Foyuna e Marina permanecem no local para inspecionar o artefato. De repente, o Shen Chronicle começa a brilhar e revela uma página da história do mundo que menciona a existência de uma espada escondida na passagem do labirinto, capaz de cortar qualquer escuridão. Ao amanhecer, a equipe de resgate finalmente localiza Yuri e Arão e os traz de volta ao acampamento. O grupo comemora a chegada deles com uma festa. Durante a celebração, Arão conhece o chefe dos espíritos da Terra, Balder, que forjou sua espada. Enquanto isso, o mensageiro de Juliana chega ao acampamento do exército de Shuza e entrega a mensagem da princesa. No entanto, em vez de aceitar o convite, Shuza mata o mensageiro. No dia seguinte, Yuri e seu grupo seguem viagem em direção à Ilha de Sol no oceano para buscar mais pistas sobre o paradeiro de Pirika. No caminho, eles se deparam com o exército de Shuza e inicialmente se aproximam de forma amigável para perguntar se ele se unirá ao exército de supressão do Rei das Trevas. Para o horror de todos, Shuza aponta sua espada e exige que Foyuna entregue o Shen Chronicle, dizendo que derrotará o Rei das Trevas por conta própria e governará Daedra como seu novo rei. Arão se irrita com a arrogância de Shuza e pergunta quem ele pensa que é para agir daquela forma. Nesse momento, Yoshitsugu, o irmão mais novo de Shuza e segundo em comando, se aproxima e declara que apesar de também terem recebido o convite, não pretendem se unir ao exército de Yuri. Em vez disso, eles afirmam que vão combater o Rei das Trevas à sua maneira e para isso precisam do Shen Chronicle. Ele se apresenta como o segundo senhor dos 9 territórios de fogo da Terra dos Ogros e apresenta Shuza como o primeiro. Shuza então avança e se prepara para atacar, mas Yuri intercepta seu golpe com sua espada. Ele pede que parem de lutar e sugere que ainda podem unir forças. Shuza rejeita a proposta, dizendo que Yuri perdeu essa chance quando se recusou a usar todos os meios possíveis para vencer, incluindo sacrificar seus aliados. Ele afirma que agora tomará o poder da escuridão para si e conquistará o mundo como o verdadeiro Rei das Trevas. Em seguida, ele empurra Yuri para o lado e se aproxima de Foyuna, exigindo o livro. Arão tenta impedir, mas Foyuna responde que o Shen Chronicle escolhe seu dono por vontade própria. Shuza declara que sabe muito bem como forçar os outros a se submeterem e tenta tomar o livro à força. Yuri retorna ao combate e enfrenta Shuza enquanto o exército inimigo começa a marchar contra o grupo de Yuri, dando início a uma guerra total. Kane e Mashida sinalizam para Yuri que é hora de usar um ataque combinado e iniciam a sequência disparando suas magias. No entanto, Shuza derrota Yuri com um golpe poderoso e o lança ao chão, zombando de sua inutilidade como herói. Em seguida, Shuza avança contra Foyuna e Arão, derrota os dois com facilidade e rouba o livro mágico. Assim que o livro é aberto à força, uma onda de elemento sombrio é liberada. Yuri, furioso, corre em direção ao inimigo empunhando sua espada. Mas antes que consiga alcançá-lo, luzes descem do céu e um estranho autômato cai do nada diante deles. Nesse momento, Arenas e Bark também aparecem no campo de batalha. Arenas explica que aquela criatura é chamada de Ousada, um antigo golem criado para trazer calamidade ao mundo. Em seguida, ela se vira para Shuza e o convida a se unir ao lado deles, mas ele recusa imediatamente e a manda procurar outra vítima. Assim que a proposta é negada, o exército de Shuza avança em direção aos dois demônios. No entanto, Ousada ataca primeiro e começa a lutar diretamente contra Shuza. Enquanto isso, Arena se aproxima de Yuri e tenta manipular suas emoções, falando sobre a escuridão dentro dele e lembrando do avanço da corrupção negra em seu corpo. Enquanto isso acontece na capital sagrada, Juliana decide assumir de vez sua responsabilidade como rainha do Império. Ela se reúne com os clérigos sagrados e realiza uma cerimônia pública de coroação para restaurar a esperança do povo em meio ao caos. Ela discursa com firmeza diante da multidão e consegue tocar o coração das pessoas. No campo de batalha, Yuri quase cede à sua versão corrompida, mas consegue se lembrar do que é importante e encontra forças para resistir. Ele enfrenta Arenas e declara que está decidido a derrotar o Rei das Trevas, rejeitando qualquer armadilha ou tentação. Fona e Aaron veem a atitude dele e correm para ajudá-lo, mas Bark aparece e os impede com sua espada envolta em escuridão. A batalha se intensifica e o campo logo se enche de soldados sombrios. Os aliados de Yuri começam a ser sobrecarregados. Mishida fica sem flechas, Marina sente sua mana se esgotar, e Kane junto com Yoshitsugu acabam cercados por dezenas de inimigos. Diante desse cenário, Yuri entra em pânico, ainda mais com a presença de Irenas pressionando sua mente com palavras negativas. Mesmo tentando resistir, sua determinação começa a falhar. Para protegê-lo, Kane e Fona se colocam à frente dele. Nesse momento de confusão, Yuri reúne coragem e decide destruir sua versão
versão sombria. Ele desfere um golpe com sua espada acreditando que atingirá a escuridão dentro de si. No entanto, ao abrir os olhos, ele percebe que acidentalmente perfurou o peito de Kane, que havia pulado na frente para salvar Funa. Yuri cai no chão com o corpo do amigo e começa a chorar desesperado. A dor o domina, a escuridão transborda e ele finalmente se rende à depressão. Nesse estado, seu corpo se transforma e ele se converte em um demônio. Vendo Yuri transformado, Shusa ri e o chama de fraude. Ele diz que isso apenas reforça sua decisão de derrotá-lo. Quando Shusa lança um corte de energia contra Yuri, Ousada surge e bloqueia o ataque usando um golem de pedra. Logo em seguida, ela invoca mais 2 golems para manter Shusa ocupado. Ao mesmo tempo, Bark lança um ataque de parede de terra e derruba Aram para longe. Arenas declara que haverá tempo para se divertirem com os outros depois, pois agora eles devem levar o novo recruta ao Rei das Trevas. Em seguida, ela abre um portal mágico e todos atravessam, desaparecendo do campo de batalha. Com a saída dos inimigos, Arão e os demais recuam para uma ruína próxima, onde Marina tenta manter Kane vivo com sua magia de cura. O grupo está abalado com a transformação de Yuri e não sabe o que fazer a seguir. Nesse momento, Shusa aparece novamente com seu exército e questiona o que eles ainda estão fazendo ali agora que seu capitão os traiu. Ele aproveita para convidar os discípulos dos sábios a se unirem ao seu lado, mas todos recusam. Arão escuta Shusa falando mal de Yuri e decide intervir. Ele caminha até o meio da estrada e afirma que Yuri não traiu ninguém. Arão acredita que Yuri está apenas confuso e que ainda espera ser salvo por seus amigos. Ele exige a devolução do livro mágico, mas Shusa diz que só o devolverá se conseguirem tomá-lo à força. Ele também alerta que se pretendem salvar Yuri, devem agir logo ou ele próprio o matará. Do outro lado do continente, Yuri está diante do Rei das Trevas, agora em sua forma de cavaleiro sombrio. Ele declara que um dia veio para salvar o mundo, mas agora está pronto para testá-lo. Se esse mundo não resistir à sua escuridão, então ele acredita que jamais valeu a pena ser protegido. De volta às ruínas, Arão e os outros recuperam a esperança. Nishida e Marina decidem retornar imediatamente à capital vice-real com Kane para tentar salvá-lo. Os discípulos dos sábios decidem retornar à torre para relatar a situação. Enquanto isso, Arão e Funa escolhem continuar sua jornada conforme o planejado, seguindo em direção à Ilha da Alma para buscar mais informações sobre o paradeiro de Pirika. Durante os dias seguintes, eles prosseguem rumo à ilha e ao longo do caminho, Arão percebe como Funa está abatida e profundamente triste. Certa noite, ele se senta com ela ao redor da fogueira e pergunta se ela pode contar mais sobre Yuri. Arão fala sobre um velho mago que conheceu durante a Nevasca Negra e menciona que ele comentou algo sobre Yuri ter derrotado um dragão. Ele quer saber como tudo isso aconteceu. Funa baixa a cabeça e diz que aquilo não foi uma aventura heróica. Ela revela que o dragão era conhecido como o Guardião do Oásis, mas havia sido corrompido pela escuridão. Por causa disso, ele se tornou violento e destruiu o próprio Oásis que jurou proteger. Por esse motivo, eles foram obrigados a enfrentá-lo. Depois de enfraquecê-lo, o dragão recuperou a consciência e pediu que fosse derrotado enquanto ainda mantinha a lucidez. Sem outra escolha, Yuri foi o único capaz de cumprir o pedido. Funa começa a chorar e diz que deveria tê-lo impedido. Ela acredita que talvez Yuri tenha se tornado um demônio por terem colocado pressão demais sobre ele e o forçado a lutar mesmo quando ele não queria. Arão ouve com atenção e responde que antes de conhecer Yuri, ele pensava que Yuri era um guerreiro poderoso que conquistou tudo sozinho. Mas ao conhecê-lo pessoalmente, percebeu que ele era diferente. Yuri era humano, frágil e que não existe ninguém invencível. É justamente por isso que existem os amigos. Arão diz que agora é a vez deles como amigos salvarem Yuri. Essas palavras trazem de volta alguma esperança a Funa e eles seguem juntos pela jornada. Eventualmente chegam à costa diante da Ilha da Alma. Em paralelo, Yuri, em sua forma corrompida, também se teleporta para a ilha. O ambiente se torna denso e carregado. Enquanto isso, Marina e Mashida chegam à capital vice-real. Elas conseguem salvar a vida de Kane e relatam a Juliana toda a situação, incluindo a transformação de Yuri. Juliana escuta tudo com firmeza e declara que, como rainha do Império Sagrado, está disposta a enfrentar todos os inimigos do mundo, mesmo que isso signifique levantar a espada contra Shusa ou contra Yuri. Ela envia seu comandante para convocar uma reunião emergencial com Shusa. De volta à Torre dos Sábios, os 4 discípulos retornam e relatam os acontecimentos. Melchior estuda o artefato antigo e reflete sobre o que pode ser criado a partir dele. Fátima sugere que talvez a queda de Yuri para o lado inimigo seja um passo necessário para que ele encontre uma nova luz. Ela pede aos demais que façam o possível para apoiar esse caminho. Enquanto isso, Shusa reúne mais de 5.000 soldados e envia convocações às suas terras para reforçar seu exército, acreditando que poderá derrotar o Rei das Trevas. Em outra parte do continente, Arão e Funa atravessam o mar rumo à Ilha da Alma. Durante a viagem, Arão recorda uma conversa com Yuri. Ele se lembra de quando Yuri falou sobre uma fada especial chamada Hydra, que vive na biblioteca da Árvore do Mundo localizada na ilha. Segundo Yuri, ela é única entre as fadas, pois guarda uma crônica. Depois de desembarcarem, eles são atacados por soldados mortos-vivos do Exército Negro.
Arão avança para enfrentá-los, mas uma fada chamada Vinta aparece e destrói os inimigos com sua magia. Ela ordena que os dois a sigam até a biblioteca. Eles atravessam a floresta até a Árvore do Mundo e se deparam com uma cena devastadora. Soldados do Exército Negro estão atacando o local e causando destruição por toda parte. O pai de Vienta, Rafalgar, luta contra os inimigos e pede que todos entrem no interior da biblioteca antes que seja tarde demais. Nesse momento, Furball grita ao olhar para a direita e Arão vê Yuri surgindo em meio à magia negra. Ele ataca sem hesitar e Arão corre para enfrentá-lo. Durante o confronto, Arão pergunta por que ele está fazendo tudo isso. Ele tenta fazê-lo voltar à razão com palavras, mas Yuri o manda calar a boca e o empurra com violência. Em seguida, ele lança ataques cortantes carregados de escuridão e declara que o Rei das Trevas é invencível, e ele acredita que em breve Arão também entenderá isso. Nesse momento, Rafalgar e Vienta entram na batalha contra Yuri e pedem para que Arão e Funa sigam até Yggdrar e falem com ela sobre o motivo de estarem ali. Arão e Funa correm em direção à biblioteca e encontram Yggdrar esperando por eles na entrada. Eles continuam correndo e eventualmente chegam ao centro da biblioteca onde o livro da crônica está preparado. Yggdrar utiliza sua magia para ativar o livro e os puxa para dentro de seus registros. Após serem levados para dentro do mundo contido na crônica, Arão percebe que eles estão na vice-capital. A cena muda rapidamente e o local onde estão também se transforma. Funa explica que se trata da crônica de Yggdrar, um registro detalhado do continente e de sua história. Arão pergunta qual é a diferença em relação à crônica da corrente, e Funa responde que a crônica da corrente registra o mundo inteiro, incluindo esse continente e tudo além dele. Com isso, eles iniciam a busca pela resposta sobre o paradeiro de Pirika. Eles começam observando o momento em que Yuri foi derrotado pelo Rei das Trevas e Pirika desapareceu de suas mãos. Em seguida, avançam para o período em que Yuri estava se recuperando da derrota e a corrupção começou a se instalar. No entanto, o mundo ao redor deles começa a girar com força, como se tudo estivesse desmoronando. Funa percebe que Yuri conseguiu invadir a biblioteca do lado de fora, e Vienta tenta proteger a crônica fugindo com ela. Isso explica a instabilidade no interior do livro. Rafalgar tenta impedir Yuri, mas a escuridão dele começa a corromper o livro também. Dentro da crônica, Arão acaba se separando de Funa e de Yggdrar. Ele se vê em um período passado quando Yuri ainda era uma criança da mesma idade que ele e vivia como um simples morador de vila. Um dia a vila é atacada por soldados mortos-vivos, e mesmo sendo fraco, Yuri decide enfrentá-los. Um cavaleiro loiro aparece naquele momento e derrota todos os monstros com um golpe especial que lembra a técnica característica de Yuri. Depois disso, Yuri se senta com o cavaleiro e pergunta como pode se tornar mais forte, dizendo que deseja proteger sua vila quando os monstros voltarem a atacar. O cavaleiro responde que isso exigirá treino por muitos dias, meses ou até anos, e talvez ele nem consiga aprender a técnica. Mas se continuar tentando com determinação, um dia ele terá sucesso. Inspirado por essas palavras, Yuri começa a treinar todos os dias golpeando uma árvore com sua espada cega. Mesmo que existissem ferramentas mais adequadas para isso, ele continua insistindo. Anos depois, a vila é atacada novamente e Yuri a defende usando a técnica que aprendeu com tanto esforço. No entanto, ele chega tarde demais para impedir a destruição da vila. Apesar disso, ele continua sua caminhada. Mesmo após sua derrota contra o Rei das Trevas, ele tenta resistir aos pensamentos sombrios e coloca sua esperança em Ara. Ele também pediu a Kaine que ajudasse Arão caso algo lhe acontecesse. A cena então para de se mover e Arão se pergunta o que aconteceu. Baltazar aparece e diz que está feliz por encontrá-lo novamente. Arão pergunta como ele é capaz de falar com ele dentro da crônica, e Baltazar responde que não existe nada que ele não possa fazer. Arão então diz que deseja se tornar mais forte para derrotar Yuri e trazê-lo de volta. Ele quer ajudá-lo a reencontrar seu caminho. Baltazar entende o desejo de Arão e com sua magia o transporta para o alto de um penhasco. Arão aparece ao lado do Yuri do passado, que ainda não se transformou. Ele se segura à beirada do penhasco enquanto segura Yuri com a outra mão. Acima deles, a versão demoníaca de Yuri observa os dois com sua espada em punho. O Yuri do presente diz que eles devem desistir, que são fracos e que não valem nada. A versão do passado tenta se soltar, tomada pela dúvida. Arão se recusa a ouvir e com força joga o Yuri do passado em direção à versão corrompida, forçando-o a enfrentá-la. Em seguida, Arão também sobe de volta e prepara um ataque. Dessa vez, ele tenta replicar o golpe que viu Yuri executar em seu passado. Ele avança com um golpe perfurante, envolto em luz e desfere o ataque contra a versão demoníaca de Yuri, dissipando a escuridão. Nesse momento, uma luz intensa começa a preencher o mundo, e todos ouvem a voz de Pirika dizendo que retornará quando todos reencontrarem a luz da esperança. Com isso, todos são trazidos de volta para fora do livro e aparecem novamente na biblioteca. Yuri e o Exército Negro já não estão mais lá, e Rafalgar parece estar gravemente ferido. Vandal surge com a crônica de Elidra em mãos, e mostra que ela também foi corrompida pela escuridão. Após obterem suas respostas, Funa e Arão voltam ao barco e começam a remar de volta ao continente para continuar a jornada. Em outro lugar, Juliana se prepara para se encontrar com Shusa e seu exército, mas em seu caminho ela é confrontada por dois membros dos 9 territórios de fogo, Haruaki e Tuka. Eles pedem sua ajuda para derrotar Shusa. Dizem que se ele decidir se unir ao Rei das Trevas, eles não permitirão
permitirão que continue governando e propõem formar uma aliança com ela como rainha sagrada. Inspirados pelas palavras de Pirika, Arão e Funa seguem viagem até o oásis do deserto chamado Lago de Areia. Lá conversam com a rainha do oásis Eshina e contam a ela sobre Baltazar e o conselho que deu a Yuri sobre visitar o local, já que um novo dragão guardião logo surgirá ali. Ao ouvir isso, a rainha pede a sua assistente Farah que traga um antigo tablet encontrado no santuário após a derrota do último dragão. O conteúdo parece ser uma melodia e Eshina comenta que sempre sonhou que a lendária fada da floresta e cantora Muzi pudesse interpretá-la. Ela então ordena que Farah vá em busca da fada e Funa se oferece para acompanhá-la. Nesse momento, um dos soldados entra e informa que um enorme exército de 10.000 homens carregando as bandeiras dos 9 territórios está se aproximando. Arão acredita que seja Shusa e diz que se juntará à batalha, mas o soldado informa que outro exército de mesmo tamanho liderado por Juliana já se encontra no solo. Eshina envia seu conselheiro Halifa como mensageiro neutro do deserto. Ele informa ambas as partes que se lutarem ali sofrerão sérias consequências, especialmente agora que o Rei das Trevas ameaça o mundo. Ele acredita que nem a Rainha Sagrada nem os líderes dos 9 territórios seriam tolos a ponto de prosseguir com esse confronto. Khalifa oferece sediar uma reunião entre os dois exércitos. Ele solicita que tragam 100 soldados cada e os conduz de volta até a nação. Lá ele se encontra com Juliana e a parabeniza por sua coroação. Em seguida, Arão se apresenta e a cumprimenta. Ela pergunta o que ele faz ali, e ele responde que está em busca de Yuri com o objetivo de trazê-lo de volta. Ele então se volta para Shusa com um olhar determinado. A reunião começa e Shusa inicia as negociações exigindo que Juliana abdique do comando do Exército Sagrado, pois considera que ela não é digna de liderá-lo. Ele provoca dizendo que o antigo líder dela, Yuri, traiu sua causa e ainda menciona que um dos guardas pessoais dela se tornou um demônio. A situação começa a pesar para o lado de Juliana até que um mensageiro entra e informa que o exército está sendo atacado pelo Exército Negro. Dessa vez os inimigos são Irenas, Bark e Ousada, acompanhados por milhares de soldados mortos-vivos. Shusa, animado com o combate, avança empunhando sua espada. Ousada responde com ataques, desmembrando-se em várias partes e invocando golems de terra enquanto ataca Shusa com lâminas mágicas. Ao mesmo tempo, Juliana confronta Bark, que inicia um ataque direto contra ela. Ele a provoca com palavras cruéis, dizendo que ela está patética e que fracassou como comandante. Eles trocam golpes e em um momento ele a derruba com um poderoso ataque. Ele tenta finalizá-la, mas a Enslaught aparece e bloqueia o golpe, dizendo a Juliana que cuidará de Bark e que ela deve seguir para enfrentar Shusa. Enquanto isso, Arão luta ao lado de Khalifa, que o alerta para observar atentamente os movimentos de Shusa e Juliana, pois eles são como óleo e água, e podem tentar tirar a vida um do outro em meio ao caos. Shusa continua sua luta contra a Ousada, mas Yoshitsugu intervém e assume o confronto. Juliana tenta atacá-lo pelas costas, mas ele bloqueia e revida. Os dois voltam a se enfrentar com força total, aumentando seu poder com mana. Juliana consegue lançar um golpe que o afasta, mas Shusa responde com uma explosão de energia sombria. Ela contra-ataca com uma onda de energia própria, e ambos se encaram novamente em mais um duelo de espadas. À medida que a batalha continua, a intensidade entre Juliana e Shusa aumenta, e ambos começam a ser consumidos pela escuridão. Observando à distância, Adirinos ri da situação, considerando fácil seu trabalho ao ver os líderes inimigos se destruírem. No entanto, Arão intervém com um golpe firme e ordena que cessem imediatamente o combate. Nesse momento, Musa inicia sua canção na cidade e a melodia toca o coração de Furbal, que a escuta com olhos marejados. Arão repreende os dois líderes, dizendo que estavam prestes a se deixar consumir pelo mesmo mal que todos tentam combater, e implora para que não desperdicem forças em batalhas tolas. Incomodada com sua interferência, Adirinos, que desejava ver seus oponentes destruírem uns aos outros e se tornarem demônios sob seu controle, ordena que Ousada avance para atacar. Enquanto isso, Arão provoca Bark durante o combate e consegue desarmá-lo com a ajuda de Juliana. Prestes a ser atingido, Arão libera uma poderosa explosão de mana, afastando seus inimigos com uma onda de energia intensa. Quando a musa de Musa alcança seu clímax, Furbal se transforma em um tornado branco e, em meio ao turbilhão, libera uma espada lendária de classe vermelha. A arma, envolta em chamas, possui o poder de cortar a própria escuridão. Arão empunha a espada e desfere um ataque flamejante contra a Ousada, que é incinerada pelo impacto. O golpe também atinge Bark, que consegue resistir parcialmente ao desviar a lâmina de raspão. O tornado se dissipa e Furbal assume sua verdadeira forma como um dragão guardião colossal. Nesse instante, o campo de batalha é atingido por bolas de fogo vindas do céu, marcando a chegada dos discípulos dos Três Sábios. Com a vantagem do combate mudando de lado, Adirinos decide recuar e ordena que Bark a siga. Assim que desaparecem, Arão se aproxima de Shusa e exige que devolva a Chain Chronicle, pois não é digno dela. A crônica começa a brilhar intensamente até se tornar completamente branca. Ela então flutua até as mãos de Arão, que a recebe com firmeza. Shusa reconhece o resultado e aceita sua derrota. Em seguida, os discípulos se aproximam de Musa e a convidam a acompanhar o grupo, explicando que precisam de sua ajuda para ativar um artefato ancestral.
Aram solicita oficialmente a Juliana que disponibilize suas forças ao exército de supressão do Rei das Trevas. Eles também convidam Shuzo a se unir, mas ele recusa e declara que seguirá seu próprio caminho, partindo com seus homens. Com o elemento sombrio concentrado por tempo suficiente, o Rei das Trevas finalmente libera sua nova leva de soldados reforçados, os guerreiros Abarque, com o objetivo de conquistar o mundo de uma vez por todas. Enquanto isso, Arão e Funa montam em Furball, agora em sua forma de dragão, e viajam ao lado dos discípulos e de Muse em direção à Torre dos Sábios. Durante o trajeto, observam as cicatrizes deixadas pelo avanço do Rei das Trevas, terras corrompidas, vilarejos em ruínas e campos mergulhados em silêncio sombrio. Diante dessa destruição, todos renovam seus votos de derrotá-lo definitivamente. Ao chegarem à torre, veem uma gigantesca aeronave pousada no topo. Trata-se do artefato ancestral encontrado na passagem de Maze, uma maravilha de magia e tecnologia. Os espíritos do fogo e da terra os recebem a bordo, revelando que esta é a peça central do plano de invasão ao castelo do inimigo. Após o pouso, eles encontram os três sábios, que explicam o plano cuidadosamente. Pedem que Muse cante para testar o mecanismo capaz de atravessar a barreira de trevas ao redor da fortaleza do Rei das Trevas. Arão pergunta se ela cantará durante a batalha do lado de fora, mas Melchior revela que o plano é mais audacioso. Ele explica que a nave mágica é equipada com um sistema de teletransporte instantâneo que pode levá-los diretamente ao interior da fortaleza. A bordo estarão tropas de elite, e com a canção de Muse ativando o artefato de dentro para fora, será possível romper a barreira protetora e abrir caminho para o avanço das forças aliadas, lançando assim um ataque surpresa ao coração do domínio do Rei das Trevas. Com o impulso final do ataque de Arão, a energia da runa mágica se estabiliza e o motor da antiga aeronave responde com um rugido retumbante. A embarcação sagrada ganha vida, elevando-se dos campos da Torre dos Sábios em meio ao caos da batalha. Dentro dela, os espíritos do fogo canalizam sua força para sustentar o voo, enquanto Dilma envia uma mensagem direta a Juliana: agora é a hora. O exército da Santa Rainha deve avançar imediatamente rumo ao coração da escuridão. Lá em cima, o céu parece partir-se ao meio quando a aeronave rasga o ar e entra no campo de teletransporte. Em um piscar de olhos, o mundo muda ao redor. O navio surge nos céus que pairam sobre a fortaleza do Rei das Trevas, cercada por nuvens espessas de mana corrompida e uma presença opressora que parece pesar sobre a alma de cada passageiro. Mas antes que possam concluir sua missão, Burkar se infiltra no navio e lança um ataque traiçoeiro. Sua lâmina, agora fundida com a essência do abismo, corta o casco da embarcação e acerta o núcleo mágico do motor. Uma explosão sacode o convés. Funa é atingida pela onda de choque e, desacordada, é levada pelo antigo aliado agora corrompido. Aram tenta impedi-lo, mas é lançado contra as paredes da aeronave em chamas. O impacto com as montanhas próximas é inevitável. A nave colide com violentos estalos de pedra e fogo, mas graças à proteção de Furball, os ocupantes sobrevivem. Ainda assim, o navio está destruído e a queda deixa todos feridos e longe de seu destino. Enquanto se recompõe entre os destroços, Arão grita por Funa, mas ela não está mais ali. Ele aperta o punho em silêncio, o olhar firme, sem lágrimas, apenas determinação. Lá fora, Juliana e a China conduzem seus exércitos até o limite do campo sombrio que envolve o castelo. Soldados de diferentes nações, raças e histórias agora marcham sob uma única bandeira, esperando pelo momento em que a barreira cairá. Juliana olha para o céu e sente a vibração mágica da aeronave distante. Ela sabe que a missão de Arão está em curso mesmo sem ter notícias dele. A escuridão se concentra como se pressentisse a chegada do confronto final. Dentro das muralhas, Funa desperta, acorrentada diante do trono do Rei das Trevas. Burkar permanece em silêncio ao seu lado como um cão de guarda cego por sombras. E no trono, envolto por correntes de mana negra, está Yuri, o herói caído que agora era chamado de Senhor do Abismo. E naquele momento, Yuri está encarando sua antiga companheira como se sua alma ainda buscasse algo que ele não consegue nomear. E assim, com o mundo à beira do colapso e os aliados divididos entre os campos de batalha e os corredores do castelo, o destino da luz e da escuridão caminha para seu desfecho inevitável. Mas então eles veem a nave cair dentro da barreira e começam a se perguntar se o plano falhou. Do lado de dentro, Arão e seus aliados enfrentam o Exército Negro. Arão confia a Furball a responsabilidade de proteger Muse. A criatura leva até o artefato antigo e permite que ela cante a canção. Com isso, a barreira de elemento negro começa a se dissipar. Diante disso, as forças aliadas avançam e iniciam o combate contra o Exército Negro. Mais uma vez, o destino do mundo repousa sobre seus ombros enquanto permanecem diante do castelo do Rei das Trevas, prontos para tomar sua cabeça. Enquanto isso acontece do lado de fora, Burkard leva Funa para dentro do castelo. Yuri a imobiliza com magia e toma dela a metade restante do Chain Chronicle, que entrega ao Rei das Trevas. O Rei das Trevas chama por Pirika e afirma que vai extinguir sua luz a qualquer custo. Em seguida, ele corrompe a metade luminosa do livro com sua magia sombria. Ao unir as duas partes, ele transforma o volume inteiro em uma versão corrompida e inicia seu plano para mergulhar o mundo nas trevas. Enquanto isso, Arão avança junto aos 4 discípulos e corta as fileiras de soldados mortos-vivos do Exército Negro. Um golem de terra surge para detê-los, mas Velnar o destrói com uma poderosa magia de fogo. Ele bloqueia a
passagem com os escombros e impede que os monstros persigam Aaron. Velnar ordena que ele continue e vá salvar Yuri enquanto segura a linha de frente com os outros discípulos. Aaron avança e o Rei das Trevas se volta para Yuri. Ele diz que Yuri já sabe o que fazer com aquele garoto irritante e permite que ele lide com a situação. Do lado de fora, Juliana deixa a linha de frente e as forças aliadas continuam vencendo o Exército Negro. A situação parece estar sob controle até que Arina surge no campo de batalha. Ela invoca soldados mortos-vivos ainda mais poderosos para virar o combate. Ainslouth decide enfrentá-la em um duelo direto, enquanto Juliana confronta Burkhard mais uma vez. Burkhard usa sua magia terrestre e ergue uma coluna do chão, moldando-a em uma arena ao redor da rainha. Ele pergunta se a coroa pesa tanto que ela nem consegue se manter de pé. Juliana responde que sim. Ela admite que nunca foi feita para isso, mas afirma que diante das circunstâncias fará o melhor que puder para acabar com a guerra. Ela concentra sua mana na espada e se prepara para lutar. Burkhard desce com sua lâmina e a empurra contra a parede, cravando sua espada ao lado dela. Ele segura sua mão e pergunta se ela está tentando fugir de sua verdadeira responsabilidade. Juliana coloca a mão sobre o rosto dele e diz que não está fugindo. Ela afirma que naquele momento está enfrentando sua responsabilidade, que é ele. Sentindo o peso daquelas palavras, Burkhard a empurra de volta através da parede, lançando-a ao chão. Ela consegue se recompor no ar e evita a queda. Nesse momento, o distintivo de guarda real de Burkhard cai do bolso dela. Ele o recolhe e começa a lembrar do dia em que se tornou cavaleiro e jurou proteger a princesa. Ele olha para Juliana agora em pé diante dele como uma rainha forte e decidida, pronta para libertá-lo de seu tormento. Envolvido por aquela luz, Burkhard permanece imóvel. Juliana concentra seu golpe e atravessa seu corpo com força total. O corpo dele cai entre os soldados do exército sagrado. Juliana desce e cobre o corpo com a bandeira sagrada, permitindo que ele descanse como um dos seus. Dentro do castelo, o Rei das Trevas infunde o Shen Crônico com mais magia sombria, fazendo o castelo inteiro tremer. A área ao redor se enche de energia negra e os soldados mortos-vivos recebem um impulso de poder. Eles contra-atacam as forças aliadas e um raio de magia sombria atinge Muse. Com sua queda, a barreira elemental de trevas começa a se formar novamente. Juliana se preocupa, pois sem Muse eles perderão sua rota de retirada. Os soldados mortos-vivos invadem a área dentro da barreira e sobrepujam as forças aliadas, agora presas e em menor número. Fortalecidos pela magia do Rei das Trevas, eles derrotam os soldados com facilidade. Ainslouth também começa a perder terreno contra Irenas. Ela pergunta por que ele ainda luta. Ele responde que luta pelos laços de amizade que construiu. Irena se irrita e decide atacar Juliana. Seu golpe está prestes a atingi-la quando Shuz aparece com seu exército. Ele protege Juliana com um poderoso ataque de sua lâmina energética. Enquanto isso, Aaron entra no salão principal e confronta Yuri em sua forma demoníaca. Yuri salta e ataca com sua enorme espada. Aaron bloqueia com a própria lâmina e começa a revidar com golpes rápidos. Durante a luta, Aaron pergunta por que Yuri cedeu às trevas e exige uma resposta por tê-lo deixado para trás, mesmo depois de ensinar tantas lições sobre confiança e amizade. Yuri responde que abandonou esse nome e agora se chama Cavaleiro Negro. Aaron mal consegue esconder o desgosto diante daquele título sombrio. Aaron afirma que entende Yuri. Ele reconhece que como herói, Yuri carregava a expectativa de muitos. Quando ele foi derrotado pelo Rei das Trevas, ele perdeu a fé em si mesmo, e esse fardo cresceu até que ele sucumbiu à escuridão. Ele então diz a Yuri que aprenda a arte secreta de não se importar e afirma que ele não precisa atender às expectativas de ninguém. Ele pergunta a Yuri o que ele realmente deseja. Yuri responde que não deseja nada, por isso irá agir com base em seu impulso de destruir tudo em seu caminho. E após dizer isso, ele avança com um ataque forte. Ele começa a pressionar Arão e diz que suas palavras carecem de peso e determinação. Arão se lembra das palavras de Velnar sobre a necessidade de estar disposto a matar Yuri caso fosse necessário. Por respeito a isso, ele decide usar toda a sua força. Ele estende a mão e concentra mana luminosa nela, depois reforça sua espada com esse poder. Ele escolhe utilizar o mesmo golpe que aprendeu com Yuri e declara que o próximo ataque decidirá a batalha. Em seguida, ele avança. Do lado de fora, Furball invoca sua arma mágica e salva Muse de cair para a morte. Eludra se posiciona para proteger o artefato antigo de ataques e ordena que Muse continue cantando. Com isso, elas restauram o efeito de suporte Musel nas forças aliadas ao dissiparem novamente a barreira do elemento negro. Shuza pergunta a Juliana onde está Arão e ela responde que ele entrou no castelo para lidar com Yuri. Ao ver a situação, Arinas comenta que é inútil, pois quem se torna um demônio não pode voltar ao normal. Shuza interrompe e afirma que Arão teve coragem de encará-lo e por isso tornar o impossível possível não deveria estar fora de seu alcance. Caso contrário, não faria sentido ter entregue o Chain Crônico a ele. Ao ouvir isso, Arinas pergunta se ele também é um tolo que fala sobre laços e amizade. Ela então invoca pequenos projéteis do céu contra as forças aliadas. Shuza surpreende ao saltar da fumaça e cortá-la com sua lâmina. Ele diz que não se importa com discursos de protagonista e que só respeita a força verdadeira. Arina se ergue e dispara várias bolas de fogo
contra ele, mas Shusa caminha por entre as chamas e afirma que ela é fraca. Ele a atinge com um poderoso golpe de energia e a elimina completamente. Dentro do castelo, o Rei das Trevas decide destruir o mundo, corrompendo completamente o Shen Chronicle. No entanto, Funa ativa sua magia de selo e invoca o Shen Chronicle como sua guardiã. Ela absorve toda a escuridão que o corrompe. Seu corpo começa a apodrecer devido ao avanço do enegrecimento, enquanto o Rei das Trevas observa e diz que pode simplesmente corromper o livro novamente com mais elemento sombrio. Enquanto isso, Arão reflete que a armadura de Yuri é feita do mesmo elemento negro que compõe a barreira exterior. Ele acredita que, se conseguir acertá-lo com mana luminosa, poderá rompê-la de dentro para fora. Porém, Yuri o atinge violentamente contra a parede e afirma que não precisa do poder branco dele. Ele se prepara para finalizá-lo, mas uma flecha atinge seu braço. Ele se vira e vê que seus antigos companheiros Kain, Mishida e Marina entraram no salão. Eles ajudam Arão a se levantar e declaram que vieram trazer seu capitão de volta à razão. Arão pergunta a Kain se ele está bem e Kain responde que não morreria por um ferimento como aquele. Ele afirma que o exército voluntário sempre lutou dessa maneira, onde se um cair, o outro o ajuda a se levantar. Ele então encara Yuri e pergunta se isso não está certo. Arão diz a Yuri que ele não está sozinho. Em seguida, ele carrega sua energia luminosa e compartilha sua mana com os demais membros do grupo. Eles se preparam para executar um ataque conjunto. Kain começa empurrando Yuri, permitindo que Mishida o atinja com suas flechas. Logo depois, Marina o prende dentro de uma esfera de cura e finalmente Arão rompe sua armadura com mana luminosa. Dentro da mente de Yuri, vê-se que ele ainda está lutando contra sua versão sombria. O confronto continua com seu lado sombrio provocando, até que Yuri recebe a luz de Arão. Com isso, ele consegue vencer a escuridão dentro de si. Ele carrega sua espada, corre até sua contraparte e atravessa com um golpe decisivo, encerrando seus dias como demônio. Do lado de fora, sua armadura se despedaça e ele retorna à sua forma original. Logo em seguida, todos correm até o Salão do Trono, onde encontram o Rei das Trevas prestes a infundir o Shen Chronicle com magia negra mais uma vez. Mishida inicia o ataque disparando suas flechas. Kain e Arão se juntam a ela com suas espadas. Enquanto isso, Yuri e Marina resgatam Funa e começam a curá-la. Ela tem a oportunidade de reencontrar Yuri. Durante o combate, o Rei das Trevas percebe que a mana luminosa nas mãos de Arão é a luz de Hexidas, um poder capaz de destruir qualquer escuridão. Furioso, ele dispara uma enorme onda de energia sombria que atinge Kain e Mishida, tirando-os de combate. O Rei das Trevas então abre um portal, de onde ele retira uma enorme espada mágica e começa a se teletransportar pelo campo de batalha para atacar Yuri e Arão simultaneamente. A sequência remete a um daqueles filmes de Dragon Ball Z. Yuri bloqueia o ataque e declara que irá derrotá-lo e acabar com o enegrecimento de uma vez por todas. Arão lança uma esfera de mana luminosa que alcança a espada de Yuri, permitindo que ele corte o Rei das Trevas pela frente enquanto Arão atinge suas costas com outro golpe. Uma concentração densa de elemento sombrio começa a jorrar de suas feridas, e o Rei das Trevas explode em uma imensa onda de energia escura. Quando a aura se dissipa, ele assume a forma de um dragão negro. E assim o dragão começa a reunir uma enorme esfera de energia destrutiva, mas Furball salta para detê-lo com um impacto direto. Em seguida, Furball o agarra, alça voo aos céus e Arão e Yuri o seguem em suas armas voadoras encantadas. As duas criaturas aladas iniciam uma batalha intensa de feixes de energia jazadas de fogo no céu, enquanto os heróis decidem prestar apoio. Arão investe contra ele, distraindo-o como um inseto incômodo de verão, enquanto Yuri colide contra seu rosto e perfura um de seus olhos com a espada. O dragão negro arremessa para longe, mas Arão chega a tempo de salvá-lo. Suspensos no ar, Arão e Yuri se tornam alvos fáceis. O dragão percebe a oportunidade e começa a carregar um ataque capaz de eliminar ambos. Furball intervém novamente com um golpe direto e o arrasta consigo até o solo. Eles colidem violentamente e Furball retorna à sua forma original. Arão desce para resgatá-lo. O dragão, agora enfurecido, ativa uma nova transformação. Ele se torna uma figura híbrida, meio humana, meio dragão. Ele concentra uma poderosa energia sombria e dispara um raio contra Yuri, mas Arão bloqueia com sua arma luminosa e avança contra o ataque. Arão transfere energia luminosa a Yuri, protegendo e impedindo que ele seja derrotado como na primeira luta contra o Rei das Trevas. Juntos eles sincronizam suas manas e decidem encerrar a batalha com um golpe especial de Yuri em ataque duplo. Eles atravessam a escuridão conjurada pelo Rei das Trevas e conseguem atingi-lo com o poder da luz, eliminando todo o elemento sombrio dentro dele. Dessa forma, o Rei das Trevas retorna à forma humana e despenca no chão. Em seguida, Arão e Yuri se voltam para Funa, que agoniza devido ao avanço do enegrecimento em seu corpo. O homem anteriormente conhecido como o Rei das Trevas se levanta e invoca o Shen Chronicle como seu guardião e oferece sua própria força vital para purificar Funa. Assim que o ritual se completa, a esperança retorna aos corações de todos e, como prometido, Perica se manifesta no mundo e se reúne com seus companheiros. Com a queda do Rei das Trevas e a restauração do Shen Chronicle à sua forma original, a escuridão
escuridão ao redor do mundo começa a desaparecer. Todos os soldados mortos-vivos se dissipam e a paz retorna às terras. Juliana ergue sua espada e declara a vitória, encerrando a guerra. Nos momentos finais, o pai de Funa pede a ela que restaure o mundo que ele próprio destruiu, utilizando o verdadeiro poder do Chain Chronicle. Por fim, vemos os heróis partindo em uma nova jornada pelo mar. Assim chega ao fim a primeira temporada de Chain Chronicle. E bem galera, se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquela curtida marota para ajudar e também verifiquem a sua inscrição. Muito em breve eu volto com mais um vídeo de anime completo para vocês, até mais.